Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 27 de Nissan. Estamos no meio, indo para o final do capítulo 42 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Então agora, nessa parte do capítulo, Alter Rebbe ele vai finalizar aquilo que ele havia iniciado em relação ao conceito de Dat, aquele tipo de conhecimento, mas que não é mero conhecimento, mas sim é um foco concentrado, muito intenso numa ideia que faz a pessoa absorver, incorporar, internalizar a ideia de forma tal que ela permaneça não só no seu intelecto, mas que ela também irradie para o seu sentimento, para as suas emoções, criando uma motivação que vai conduzi-lo depois à ação prática, etc. Então nós falamos que tudo isso depende da consciência de Dat, que é esse conhecimento concentrado, essa concentração especial na ideia, etc. Não? Que isso deve conduzir a pessoa a irá, a temor a Deus, ao temor, nem que seja o temor mínimo necessário para o desempenho das suas obrigações espirituais, por assim chamar. Então, a gente havia dito que quanto mais a pessoa imerge na ideia de que Deus está lhe observando, Deus é onipresente, Deus está lhe observando especificamente, etc., isso deve levar a pessoa ao sentimento de temor e reverência a Deus. Na realidade, no trecho anterior do capítulo, como que o Alter Rebbe abriu um parênteses e ele nos explicou de uma forma filosófica e também indo para uma forma para o campo místico, como funciona o conhecimento divino, né? De que forma é a onisciência de Deus. Então, como que fechando esse parênteses, depois que ele nos fez essa pausa para nos explicar e se aprofundar nesse conceito, ele volta ao tema principal do nosso capítulo, dizendo nas suas palavras: Vehinei kol adam meIsrael yeh mi sheyeh, כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום, איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים, ואת השמיים ואת הארץ ממש, מלא כל הארץ כבודו ממש, וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו, בכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. Diz o Alter Rebbe traduzindo agora, todo israelita, quem quer que seja ele, se meditar sobre isto todo dia, como Deus é onipresente, como Deus está lhe observando e supervisionando, etc. Se a pessoa não só passar nisso de um relance, mas meditar todo dia por bastante tempo nesse tema, como o Santíssimo Bendito seja, literalmente preenche os mundos, e todos os mundos superiores e inferiores, seja os planos espirituais como também o nosso mundo físico e terrestre, os céus e a terra, na linguagem de Jeremias, e na expressão do profeta Isaías, e a terra inteira está cheia de sua glória, ou seja, que a onipresença de Deus se manifesta aqui também no plano terrestre. Literalmente, Deus se encontra aqui por toda parte, e Deus observa e vê e examina as inclinações do coração da pessoa. Não só que Deus sabe, há uma câmera ou gravando aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa fala. Mais do que isso, Deus observa, Ele examina também as inclinações do coração. Deus sabe quais são as nossas intenções, bem como as ações e palavras. Nas palavras de Jó, ele conta todos os passos, todos os seus passos. Deus, ele sabe exatamente, minuciosamente, de forma precisa, tudo que a pessoa está fazendo a cada momento e quais são as suas intenções, etc. Então, Alter Rebbe nos diz, se a pessoa praticar essa meditação, mesmo que seja uma vez pela manhã, ele não está, ou talvez ele não tenha nem o tempo, nem a capacidade, a habilidade de meditar nisso várias vezes ao dia, o dia todo, mas mesmo que ele faça isso apenas uma vez pela manhã, antes da reza, durante a reza matutina, Azai tikava belibo haira lechol hayom kulo,
כשיחזור ויתבונן בזה, אפילו בהתבוננות קלה, בכל עת ובכל שעה, יהיה סור מרע ועשה טוב, במחשבה דיבור מעשה, שלא למרות חס ושלom עיני כבודו, אשר מלא כל הארץ, traduzindo. Então, se a pessoa praticar essa meditação, nem que seja uma vez apenas pela manhã, então, durante o dia todo, o temor, esse temor a Deus estará fixado no coração da pessoa, estará lá estabelecido, de forma que, se a pessoa revisitar a meditação, quando chegar na hora do vamos ver, ou se a pessoa tem que enfrentar algum desafio espiritual, ou surge diante dele alguma tentação ou coisa parecida, nesse instante, talvez a pessoa não tenha a possibilidade de começar, sabe o que? Ele vai começar a meditar fixamente no assunto da grandeza de Deus, mas ele nos diz que a meditação que a pessoa fez de manhã, cedo, no início do dia, basta ele revisitar essa meditação, ou seja, na verdade ela não evaporou, ela não foi embora, as conclusões ou, enfim, os resultados dessa meditação, eles continuam dentro da pessoa. Talvez não de uma forma evidente revelada, mas para isso basta ele, por assim dizer, revisitar essa meditação. Repensar, puxa, mas naquilo que eu meditei de manhã e etc. E com isso ele estimula a volta da revelação dessas conclusões, ou seja, ele traz à tona tudo aquilo que é o resultado prático da meditação que ele refletiu. Então, mesmo que por pouco tempo, quando a pessoa acionar isso durante o dia, isso ele pode fazer quando necessário para evitar uma tentação ou coisa assim, mas ele nos diz que a qualquer hora do dia, sempre a qualquer momento, a pessoa baseada nessa meditação que ele faz na parte da manhã, no início do dia, a pessoa vai ser capaz de desviar-se do mal e fazer o bem. Ou seja, observar todas as mitzvot positivas e proibitivas e atuar assim em pensamento, fala e ação em todas as vestimentas da alma, e não para não se rebelar contra a sua honra, nas palavras de Isaías, ou seja, não fazendo nada que contraria a vontade de Hashem, Deus nos livre. Estando na presença de Deus, uma vez que a pessoa tem consciência, ela não perde isso de vista, que ela está sempre na presença de Deus, está sempre sendo observada por Deus, que preenche a terra em conformidade, e ele vai nos dizer o que Ma'amar Rabban Yochanan ben Zakkai letalmidav kanal, isso em conformidade com aquele dito que já mencionamos do Talmud de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que ele falou aos seus alunos quando ele estava no leito da morte, que mencionamos acima no capítulo anterior. Ele falou para os alunos, ele desejou, essa foi a bênção: seja a vontade de Deus que vocês o temam a Deus, tanto quanto temeis os seres humanos, tanto quanto vocês temem os seres humanos. Ou seja, essa consciência mínima, esse tipo de temor elementar, básico a Deus, ele nos fala que isso é uma coisa muito simples, fácil de ser despertada, de ser cultivada, de ser estimulada, de ser trazida à tona, algo acessível, algo viável para todo e cada um de Israel. Então ele nos diz, através dessa meditação básica que a pessoa deve fazer toda manhã, antes do início da reza, durante a reza, ele nos diz, com isso ele vai fixar, ele vai estabelecer de forma fixa esse temor básico, elementar, a Deus que deve estar no coração da pessoa, né? Para que isso tenha um efeito prolongado, ou seja, não evapore depois da reza ou ao término da meditação. Então, em primeiro lugar, aquela meditação original, ela deve ser feita deve se estender por algum tempo até a pessoa realmente se conscientizar e absorver isso na sua mente, trazendo para o seu coração, etc. Se ele fizer isso da forma adequada, no decorrer do dia mais tarde, sempre que for necessário, basta ele, por assim dizer, dar uma coçadinha lá, basta ele revisitar esse conceito para trazê-lo à tona de volta, mesmo que ele não está mais, ou com talit ou tefilin, ou ele não está mais na hora da reza, ou ele não está num local sagrado, ou num momento especial da oração, mas ele vai conseguir reestimular
esse sentimento vai conseguir trazê-lo à tona através de um breve pensamento, mesmo sem uma meditação extensa e profunda, mas através de um pensamento recorrente, ele vai trazer à tona de volta as conclusões e resultados daquela meditação, e o principal que isso vai levá-lo na prática a se abster do mal e fazer o bem. Quando ele vai estar ciente que Deus está sempre diante de si, então ele não quer contrariar aquilo que é a ordem divina, sabendo que Deus está sempre lhe observando. E aqui ele nos diz que esse nível elementar que foi recomendado por Rabban Yohanan ben Zakkai para os seus alunos, assim como vocês têm medo do espelho social, assim como vocês têm medo do que vão dizer lá em casa, o que o vizinho vai pensar, o que as pessoas vão considerar de você. Então, no mínimo, esse mesmo temor e medo você deve ter, quanto mais que você deve ter de Deus, quer dizer, no mínimo nessa mesma proporção. Então isso que ele nos fala, que isso é o mínimo indispensável, o mínimo necessário para a pessoa poder estar firme nos seus princípios morais, éticos, espirituais, seguir as leis, as observâncias da Torá. E isso é uma coisa fácil e acessível, isso que ele está procurando nos demonstrar aqui, o Alter Rebbe, que isso é algo acessível a cada um. Pelo menos temer a Deus, no mínimo na mesma proporção e medida que você teme um outro ser humano, mesmo não se tratando de um rei, de uma autoridade ou de um policial que pode multá-lo, mas você teme pela sua imagem, pela sua reputação. Então, no mínimo, esse mesmo temor você deve ter em relação a Deus, que te faça se abster de qualquer pecado, de qualquer transgressão e te leve a implementação do bem, fazer aquilo que é necessário. Agora o Alter Rebbe vai voltar àquela pergunta original que ele lançou no início do capítulo, sobre o que a Gemara fala, quando a Gemara diz: puxa, mas a Torá fala do temor a Deus como se fosse uma coisa tão simples, tão fácil, será que é uma coisa pequena? E a Gemara responde sim, para Moshe Rabbeinu de fato é uma coisa pequena. A gente havia perguntado, mas aqui a Torá está esperando o temor por parte de cada um de nós, por mais que para Moshe esse temor básico, elementar, igual que se teme uma impressão que vai se causar por uma outra pessoa, tá certo que para Moshe isso é uma coisa até banal, é um tipo de temor ainda muito, muito baixo, mas talvez para nós que não estamos na mesma categoria espiritual de Moshe, não temos a mesma envergadura espiritual dele, talvez para nós não seja tão fácil. E nós explicamos que mesmo para cada um de nós, uma vez que nós temos dentro de nós uma centelha da alma de Moshe, isso se faz presente na nossa capacidade de dat, de conhecimento divino. E aqui, como nós falamos, a faculdade de dat não é apenas conhecimento a nível intelectual, mas é aquela internalização profunda dos conceitos que são mentalizados, que são pensados, né, que são meditados. Mais do que isso, dat é o intermediário que vincula o intelecto às emoções, que traz os conceitos que estavam a nível intelectual para o plano emocional, sentimental. Ele nos fala que essa habilidade de dat, de se concentrar em assuntos divinos, mesmo nós aqui, seres humanos corpóreos de carne e osso no mundo físico e material, mas mesmo assim nós temos essa habilidade de dat, de poder se concentrar em assuntos abstratos, espirituais, divinos, e isso nós temos de Moshe Rabbeinu, porque uma fagulha, uma centelha da alma de Moshe se faz presente dentro de nós, e através dessa, então basta a pessoa exercer essa capacidade, se concentrando, meditando, pensando na grandeza de Deus, pensando na onipresença divina, como Deus está por toda parte, portanto Ele está nos observando, etc. Então isso vai levar a pessoa, vai trazer a pessoa ao sentimento de irá, de temor a Deus. Isso ele nos diz, o fato de que é preciso ter apenas um nível mínimo de temor. E aqui, como nós falamos, esse temor é o temor mínimo. Mas
Quer dizer, por um lado é o mínimo, mas por outro lado ele já é o bastante suficiente para conduzir a pessoa, induzir a pessoa ao cumprimento de Torá e Mitzvot. Então, isso nós vamos ver até do próprio versículo bíblico, como ele vai nos dizer a seguir, que esse é o nível de temor básico e elementar que se espera de cada um. Isso de fato é factível, é viável, é acessível para cada um de nós, seja quem for. Então ele nos diz, por mais que na verdade aqui nós estamos falando de um temor em termos espirituais, e se referindo a temor a Deus, ainda é um temor de nível muito inferior, não é aquele temor reverencial, aquela admiração, não é aquele temor que causa como vergonha e constrangimento quando se tem consciência diante de quem nós estamos e etc. Não, aqui é um temor ainda, não é? O que vão pensar de mim, o que vai... Então ele nos diz, ou como Rabbi Yochanan ben Zakkai fala, o mesmo temor que você tem das pessoas que te cercam, que estão se observando, mas ele nos diz, aparentemente o versículo falou o que Deus espera de ti, que im leirá, apenas temê-lo, mas temê-lo, talvez Deus espera de nós um temor mais substancial, um temor mais elevado, ou aquele temor que nos livros místicos é chamado de temor irá ilaá, temor a nível superior. Como pode-se chegar a isso? Talvez a gente não tenha toda essa capacidade espiritual, toda essa habilidade. Então, na verdade, agora ele vai nos esclarecer que não. O que o versículo se refere aqui, ele vai nos trazer explicação do próprio versículo. Ou seja, o que a Torá espera de nós aqui, quando a Torá se refere a temor a Deus, é de fato esse temor mínimo. É apenas esse temor elementar. É claro que é melhor que a pessoa evolua e tenha níveis mais elevados de temor. Porém, aquilo que a Torá espera, exige de nós, quando a Torá se refere a temer a Deus, é aquele temor que está vinculado à prática. O temor mínimo que vai impactar as decisões e as atitudes da pessoa, que vão fazer ela se abster na prática do mal e vão levá-la, conduzi-la na prática a fazer o bem. Como o versículo diz, que o temor que leva leirá et Hashem lalechet bechol drachav, para seguir em todos os caminhos de Deus. Ou seja, o temor mínimo que leve a pessoa a se conduzir pelos caminhos de Deus, fazendo o que é certo e se abstendo do que é errado. E para isso, mesmo esse nível básico, inferior, elementar de temor, até semelhante ao temor que se tem de outras pessoas, por mais que parecer às vezes até vergonhoso a gente imaginar que vai ter o nosso temor a Deus, não vai ser maior do que o temor que temos da impressão causada a outras pessoas. Mas de qualquer forma, para levar à prática, que isso é o principal que a Torá está esperando de nós, aqui nesse versículo, até esse temor, que é um temor muito elementar, que para Moshe é pouca coisa, e como nós falamos já que nós temos dentro de cada um de nós o poder de Moshe atuando na nossa capacidade, na nossa habilidade de dar, de se concentrar em assuntos divinos da grandeza de Deus, então isso acaba sendo algo acessível para todos nós. וזהו שאמר הכתוב כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו, שהיא יראה מביאה לקיום מצוותיו יתברך בסור מרע ועשה טוב והיא יראת הנ"ל. Então ele nos diz, isso é o que está escrito no fim do versículo. Deus pede de ti somente que temas a Deus teu Deus, mas com que finalidade? Que andes em todos os seus caminhos. Ou seja, o que Deus espera de nós é esse temor que vai nos levar a andar em todos os seus caminhos divinos. Daí se conclui que a pessoa deve ter pelo menos temor suficiente para motivar o cumprimento das mitzvot de Deus. Isso significa andar nos seus caminhos, um temor bastante para desviar-se do mal e fazer o bem.
Isso, de fato, ele nos fala que esse temor corresponde a todos os níveis de temor inferior que foram mencionados acima, aquilo que ele já explicou no capítulo 41, etc. Inclusive, essa consciência de que alguém está me observando, então eu preciso me comportar, que, como nós falamos, esse é o nível mais elementar, mais básico, talvez até o mais baixo, mas até isso já é suficiente para que a pessoa se conduza na prática da forma correta. E esse é o básico, esse é o essencial, esse é o indispensável. Ou seja, existem níveis mais elevados e é louvável aquele que consegue evoluir e se elevar e atingir os graus mais altos, sem dúvida alguma. Mas, em princípio, o que Deus pede de nós, Deus nos facilita, Ele pede de nós, o que Ele diz é apenas aquilo que é indispensável, imprescindível, e é o mínimo obrigatório aqui, o mínimo indispensável, de fato é uma coisa muito fácil e acessível, ainda mais que nós temos essa capacidade, essa habilidade de dar dentro da nossa alma divina aquilo que nós herdamos ou recebemos de Moshe através da faísca de Moshe, da alma sagrada de Moshe presente dentro de cada um de nós, já que ele é um dos pastores espirituais que nos alimenta de energia espiritual todas as nossas almas em todos os lugares e todas as gerações. De qualquer maneira, ele nos diz que esse tipo de temor que vai levar e conduzir à prática ao cumprimento das mitzvot divinas, ele é iratatá, o temor ainda a nível inferior. E não necessariamente esse temor a nível inferior é o mesmo que se refere o Rabban Yohanan ben Zakkai, sobre temer o que as pessoas vão pensar, etc. Mas na prática, de forma geral, os níveis de temor, com as várias nuances que o Alter Rebbe nos explicou no capítulo 41, nesse capítulo 42, na realidade, todos esses níveis estão associados ainda à categoria de iratatá, de temor a nível inferior. O temor básico, o temor mais elementar, que leva e conduz à prática das mitzvot. A diferença vai ser apenas onde se faz sentir, onde se manifesta esse temor. Se a pessoa consegue fazer manifestar no próprio coração, como a gente falou, que o coração palpita, bate mais rápido ou forte, ou se esse temor fica só na sua mente, sem conseguir baixar ao coração, ou se esse temor é apenas, como a gente falou, esse receio do que outros podem pensar, enfim, né? Mas, de qualquer forma, tudo isso ainda é enquadrado dentro da categoria de iratatá, de temor a nível inferior. Temor a nível superior é algo mais elevado, que ele vai elaborar, ele vai nos explicar no capítulo seguinte, no que consiste esse temor em nível mais elevado e como eventualmente se chega a ele. Mas esse temor mais básico, como nós falamos, o legabei Moshe, dehainu legabei bechinat adat, shebechol nefesh meIsrael elokit, milta zutrat ehi kanal. Então, como o Talmud explicou que para Moshe isso é pouca coisa, esse temor é muito fácil. E a gente falou o que significa para Moshe o que o Talmud se refere, isto é, para a qualidade de dat, desse tipo de conhecimento, de concentração em conhecimento divino, esse para a qualidade de dat presente na alma divina de todo Israel, que é nutrida pela alma de Moshe. Então, dada essa habilidade que nós possuímos, independente de termos conquistado, mas isso é algo que é derivado, é nutrido pela alma de Moshe, então, diante dessa capacidade de dat, essa qualidade de dat, esse tipo de temor é uma coisa pequena na linguagem da Guemará, ou seja, certamente todos podem obter esse temor, conforme elucidado acima, conforme ele explica, Sheadat Hua Mekasher, מצפוני בינת הלב אל בחינת גילוי במחשבה ממש כידוע ליודעכם. Conforme ele explica, pois dat, essa qualidade de dat é o que liga o entendimento oculto do coração, ou seja, quando o entendimento leva a acionar as emoções, os sentimentos, ou aquilo que estava oculto no coração, quando ele faz isso se elevar e surgir e se revelar no pensamento consciente substancial, como é sabido pelos conhecedores da sabedoria esotérica, da sabedoria cabalística.
Que Da'at é aquilo, como nós falamos, quer dizer, em termos mais práticos para nós, é aquilo que vincula o intelecto ao sentimento, às emoções. De qualquer maneira, conforme os nossos sábios descrevem o conceito de temor a Deus, que isso é um tesouro que nós possuímos no nosso íntimo, no nosso âmago, no interior do nosso coração. Então se fala que isso é um tesouro, por isso ele se encontra oculto, como todo esse tesouro está bem guardado, né? Então aqui também ele está oculto nessas câmeras do entendimento oculto do coração. Já que ele está oculto, é necessário trazê-lo à tona, é necessário revelá-lo. E revelá-lo significa trazê-lo até um nível consciente no nosso pensamento, que daí sim ele vai, esse conceito vai influenciar, impactar as nossas decisões e as nossas atitudes. Enquanto ele está lá encoberto no âmago, no fundo do coração oculto, então talvez a pessoa tenha isso, mas talvez não necessariamente isso influencie a sua tomada de decisões e aquilo que ela vai fazer. Mas quando a pessoa trouxer isso à tona, revelar de forma manifesta, que isso esteja presente, de forma consciente no seu pensamento, né? Então isso vai começar a influenciar, impactar suas decisões e suas ações. Esse é o efeito, portanto, de Da'at, que retira aquilo que está no âmago, encoberto no coração, e traz até a nível consciente no pensamento. E vice-versa, aquilo que a pessoa pensou, meditou, ele consegue estabelecer uma emoção e sentimento forte e correspondente às ideias que ele refletiu. Então, em relação à habilidade, à capacidade de Da'at, o temor a Deus nesse plano é algo fácil e acessível, uma coisa simples e possível de se chegar a ela, ainda mais que, como nós falamos, nós recebemos essa habilidade de Da'at do próprio Moshe Rabbeinu.